Olá, seja bem-vindo ao módulo Descobrindo o Evangelho. Nesse módulo, você vai aprender as verdades essenciais para a sua vida cristã. E hoje, nessa unidade 1, nós vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? E, para a gente começar, vamos ler o versículo da verdade, que diz: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o pecado é a importância de se reconhecer como pecador. Porque o Evangelho, a boa notícia, só vai fazer sentido se primeiro você saber da má notícia. A má notícia é de que todos nós somos pecadores, de que todos nós recebemos essa herança de pecado por meio de Adão e Eva, e todos nós estamos separados de Deus. Essa é a má notícia. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos entender essa questão de que nós somos insuficientes, de que nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. E só vamos reconhecer se nós sabemos a nossa condição de pecado. E quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai, ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Da mesma forma, nós devemos reconhecer os nossos pecados. E o pecado ele tem uma origem. E a natureza dele não está de forma assim nos seus atos, mas dentro de nós. O pecado, a origem dele está em nós. Nós nascemos em pecado. O pecado ele não vem a nós quando nós cometemos o primeiro pecado. Não, nós já nascemos desde criança. Nós podemos ver isso dos nossos filhos. Nós não precisamos ensinar eles a mentir ou a fazer pirraça. Eles já nascem sabendo, porque o pecado já habita dentro deles. Por essa razão, o pecado ele tem esse efeito ontológico, né? Nós nascemos em pecado desde o nascimento. E a origem desse pecado foi por causa de Adão e Eva ali, que desobedeceram a ordem de Deus, e por consequência disso, o pecado se estendeu para toda a humanidade. E as consequências disso foi que nós ficamos separados de Deus, não temos mais como ter relacionamento com Deus sem o Espírito Santo, sem a graça, né? Sem a graça especial do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos totalmente incapazes de nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar, porque como nós não nos podemos salvar? Porque toda obra que nós fazemos, até obras boas, elas podem ser motivadas por egoísmo, por ganância. Por causa disso, que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E isso você vai aprender na próxima lição. Amém.